Agora, ao mesmo tempo, tem um outro detalhe aí nisso tudo, que é o próprio Bruno Henrique, o próprio Felipe Luiz. O Felipe Luiz, me parece que ainda não conseguiu fazer bem a transição jogador técnico. Ele agora é o chefe, é o general da banda, é ele que manda soltar e manda prender, é ele que resolve. Então não dá para ser brother. Não pode ter brodagem. Ele tem que chegar e agora mudou. Ele agora é o chefe, ele é o comandante. Eu gosto do fulano, o fulano é muito legal. Não dá para ser mais assim. Tem que ser justo e duro quando preciso for. Então isso eu acho que é normal até que ele ainda sinta um pouco essa dificuldade, mas acho que em algumas atitudes ele pode, sabe? Na própria coletiva, eu achei que achei até que ele foi razoável, evitou botar mais lenha na fogueira, mas ele tinha até o direito, se assim quisesse, a respeito à postura dele, mas de ser mais incisivo. Aconteceu um problema no vestiário, assim, não aceito, não concordo, não vou tolerar, e ponto final. Até para dar recado para a turma toda. Eu vou ser legal, maneiro, vou correr com vocês que nem o Jorge Jesus no aquecimento e tal, mas não vai ter moleza. E muito questionável, na quarta passada, o Davi Luiz bater pênalti, num jogo 0-0. Aquele treina, o Davi Luiz, o Thales Machado, nosso colega lá do Jornal Globo, durante o jogo ele postou na rede social. Davi Luiz, 5 pênaltis batidos na carreira jogando, com bola rolando. 3 perdidos com esse agora, e 2 convertidos. Há 12 anos não batia um pênalti com bola rolando. Ele bateu no final de Champions, eu estava na final, eu vi, 2012, e converteu. Mas ele não é um batedor de pênalti. Na disputa de pênalti, você tem que colocar todo mundo para bater, porque talvez os 11 batam, talvez alguém bata 2 vezes, se repetir. Então você prepara todo mundo e ele vai ter que bater uma hora. Né? Não tem jeito, mas quando tem 11 jogadores em campo, a escolha tem que recair entre aqueles que têm mais perfil de batedor de pênalti, e o Davi não tem. Então ficou parecendo para todo mundo, embora ninguém vai admitir isso, meio que uma homenagem. O cara deve sair do clube ou parar de jogar, a gente não sabe como é que vai ser, né? Já é um jogador veterano e tal, está na reserva, aí vai lá e bate. E tinha o Alcaraz que vinha batendo, que bate bem. E o Alcaraz foi bater o pênalti, aí o Davi pegou a bola, aí o Felipe chamou o Alcaraz, ele corre até o banco. Eu não sei se na transmissão mostrou, mas no Maracanã eu observei, e falou alguma coisa para o argentino. Não, deixa ele bater, deve ter sido isso. Eu quero que ele bata. Aí bateu e perdeu. O jogo foi 0-0. Se o Flamengo tinha chances remotas de ganhar o Campeonato Brasileiro, elas agora viraram microscópicas. E teria. Se vencesse esse jogo, estava ainda fazendo algumas continhas ali, que era obrigação do time. E jogou bem, mereceu vencer, não fez o gol, perdeu muitos gols e perdeu um pênalti. Não dá para alguém, ninguém vai me convencer de que aquilo ali não foi contaminado pela boa relação dele com o jogador. Isso não pode misturar. E alguém no Flamengo tem que falar isso para o Felipe Luiz. E essa é uma crítica absolutamente construtiva, tá? Antes que algum babaca fique falando, você não gosta, não, gosto dele. Gosto do trabalho dele, é elogiável, elogio pra caramba, mas algumas coisas têm que ser faladas. E aí o que me preocupa com o Felipe Luiz é que eu não esqueço. Isso para mim é muito preocupante. Daquela entrevista dele em 2021 para a TNT, na qual ele revela que na final, entre aspas, do Brasileiro 2020, Flamengo e Inter no Maracanã, o Flamengo tinha que vencer, o Rodinei, que jogava pelo Internacional emprestado, pisa no tornozelo do Felipe Luiz, vai ser expulso pelo Rafael Claus, Rafael vai no VAR, e ele conta que ele e o Diego Ribas tentam convencer o árbitro da partida a não expulsar o Rodinei, porque o Rodinei não fez por mal, porque ele é um cara legal, que ele conhece a família, que a mulher estava grávida, isso tudo muito legal, mas não interessa. Ali é o Flamengo, o Flamengo tinha que ganhar o jogo. E o Rodinei, e ele fala, eu sabia que ia ser expulso porque era para ser expulso. E todos os árbitros falaram depois que era para expulsão. Que ele pisa ali no tornozelo, na meia, né? Não é na chuteira. Quando é ali, não tem jeito. E o Rodinei já tinha falhado no gol de empate do Flamengo, inclusive. E ele depois foi expulso. Cara, isso é colocar... Pagou 1 milhão para ele jogar naquele jogo. Isso, o Inter pagou 1 milhão. Isso é colocar a relação pessoal acima dos interesses do clube. Isso não existe, gente. Ele faria isso no Atlético de Madrid, o Simeone ia concordar. Pessoal, Real Madrid e Atlético jogando uma partida decisiva, aí tem um lance, o cara é legal. Não existe isso, gente. Então acho que o Felipe precisa pensar nisso tudo. Essa crítica, repito, é construtiva. Aquilo foi um erro terrível que ele cometeu. E ele admitiu ainda. A amizade não entra em campo, gente. Nem na arquibancada. Nem na arquibancada. O cara é Palmeiras, o outro é Corinthians. É que aqui não tem 2 torcidas. Vamos fazer do Rio de Janeiro que tem 2 torcidas. Flamengo e Vasco. É Vasco, Flamengo, Flamengo e Vasco. Pode ser os melhores amigos, pode ser 2 irmãos. Pode ser pai e filho, pode ser marido e mulher. Chegou na arquibancada, um para o lado, outro para o outro, cada um com seu time. Depois do jogo, todo mundo volta ao normal. Assim é o futebol. E dentro do campo não tem amigo.
Você é meu amigo fora daqui. Aqui nós estamos contra um outro, cada um defendendo a sua camisa. É quando você imagina que loucura, Bandeira. E se o Klaus fosse um árbitro suscetível a convencimentos do gênero e não expulsasse o Rodinei? Seriam 11 contra 11. Talvez o Flamengo não vencesse o jogo. Talvez o Flamengo não fosse campeão. O tamanho isso é um absurdo. Isso pouco repercutiu. Eu fico estarrecido como pouco repercutiu. E como no Flamengo ninguém fez nada com relação a isso, porque eu sabe, não se falou nada. Era para chamar o cara. Que é isso, gente? Você está contando essa história? Que negócio? Isso tem que ser falado. Pelo bem do Felipe Luiz na sua carreira, acho eu. Entender. Uma coisa é uma coisa. Meus amigos, meu bom relacionamento vai continuar sendo bom, mas agora eu sou o chefe. Eu tenho que tomar decisões duras, inclusive, como ele falou na primeira coletiva. Não existe isso. E isso foi um erro, que ele deveria admitir para ele mesmo. Isso foi um erro. Não é algo para ele se orgulhar. E não venha com palavras bonitas e tudo articulado, não, porque isso não me convence. Não é porque o ex-jogador ou o técnico tem mais eloquência na hora de falar, ou tem um vocabulário melhor e tal, que vai me convencer de alguma coisa. Isso foi grave. Eu acho que na formação desse novo técnico, tão promissor que ele já é preciso que isso seja lembrado e que ele faça uma reflexão e que as pessoas falem com ele sobre isso. Eu acho que para mim, esse é um problema que o Flamengo tem hoje, sabe, Thiago? Essa lapidada que o Felipe precisa, muito mais que o Gabriel. O Gabriel vai embora. Aí, o Gabriel passa a ser problema do Cruzeiro, tudo indica, em muito breve. Né? E é um Felipe Luiz que ele até falou, né, Mauro, na coletiva, porque ele foi perguntado. Mas por que bateu o Davi Luiz? Porque repercutiu muito nas redes sociais depois. E aí ele falou, não, são os 2 cobradores que eu tenho. Ele explicou, mas realmente... Não convenceu. Não convence. Mas não convenceu, porque o Davi Luiz não bate pênalti em lugar nenhum. Nunca foi batedor de pênalti. Agora, quase no final da carreira, vai ser batedor de pênalti do Flamengo? Não tem sentido. Ele bate mal, bateu mal, não é bom cobrador. Repito, toda a carreira, 5 cobranças com bola rolando. 3 ele perdeu. Bateu na final da Champions, bateu na Copa do Brasil também perdeu, bateu, né? Porque ali todo mundo tem que bater, não tem jeito, até goleiro bate pênalti. Aí você vai pro que o Vamp fala sempre. Você vai e quando você acerta, né, volta aliviado. Não fui eu, não sou o vilão, alguém vai errar, alguém vai ter que errar, mas não fui eu. É isso, ali todo mundo vai pro crime, não tem jeito, todo mundo vai ter que botar a cabeça a prêmio. Mas quando você tem 11 em campo, o batedor tem que ser o cara que bate melhor. E o Alcaraz vinha batendo direito. E vai na bola, gente. Isso não se justifica. Os 2 no treino ele pode treinar muito bem. No campo foi uma porcaria, uma cobrança péssima. O jogo foi 0-0. Então, é o que eu estou falando. Não pode ter brodagem, amizade. Isso é outra coisa. Amigos, trabalho à parte. O chefe tem que ser justo, correto com todos, tomar as decisões certas. Como ele tomou várias, inclusive, elogiáveis. Tirando o Gabriel contra o Corinthians, quando o Bruno foi expulso e mudando o desenho tático do time, e foi muito bem. Ou quando ele, no jogo também lá de Belo Horizonte, ele põe 3 zagueiros, na hora que o Atlético enche o ataque, bota Allan Kardec, todo mundo, faltou só o Dario, o peito de aço, voltar, todo mundo para a área do Flamengo, ele põe um 3º zagueiro, muda o desenho do time, mudanças arrojadas, sem se preocupar que alguém vai criticar, que deu certo. Ele tá de parabéns. Ele só foi mal contra o Fluminense. Acerta muito mais do que erra, tá melhor que qualquer encomenda. O Felipe merece todos os elogios, mas existe um aspecto que eu acho preocupante, que ele precisa corrigir. E que por isso que eu falo, vou repetir pela 3ª vez nesse comentário. Essa é uma crítica absolutamente construtiva. Antes que tirem do contexto como se eu estivesse atacando o rapaz, pelo contrário. É o que eu falaria para ele se eu fosse amigo dele. Não sou amigo de jogador, de técnico, de ninguém. Mas se eu estivesse conversando, eu falaria, cara, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Para o bem dele e para o sucesso dele. Como são grandes treinadores com os quais ele trabalhou. Eu duvido que o Simeone seja paisano ali, ou que fica colocando amizade antes de qualquer outra coisa. Um cara loucão como ele. E o Jorge Jesus? O Jorge Jesus não tem nem conversa. Entre outros que ele trabalhou com grandes treinadores. E, assim, e muitos foram jogadores, né? E passam por isso. É assim mesmo. É uma transição e é como eu vejo. E sobre essa situação do Davi Luiz, Vamp, você concorda com o Mauro? Eu estranhei, porque o Alcaraz não bateu, ele tinha batido contra quem mesmo, Mauro? Ele fez, né? Ele pegou a bola. Era um jogo até decisivo mesmo. Que ele bateu e fez. Contra o Bahia, o segundo, né? Que acho que foi contra o Bahia, foi. Deixa eu lembrar aqui. Acho que foi contra o Bahia. Né? O Davi Luiz também, não sei qual é o contrato dele e tal. Final do ano. Foi. Mais coisa que acontece, Tico. É o Flamengo que vai enfrentar o Cuiabá, agora, como disse o Mauro, com pouquíssimas, remotíssimas chances aí de título brasileiro, e realmente aquele pênalti custou caro aí pro Flamengo, mas que também já ia aí, estava 9 pontos
atrás do Botafogo. O Botafogo que segue na liderança, mas com o Palmeiras agora já colando ali no Botafogo.